Hey você, tudo bem? Eu sou a Melissa Carvalho, esse é o canal Mel Sem Roteiro e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a minha amiga psicóloga Haru. Olá pessoal, eu sou a Haru, sou psicóloga clínica, é um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, eu trouxe a Haru hoje pra gente falar especialmente sobre saúde mental no exterior. A gente vai contar um pouquinho pra vocês que querem morar fora ou que já moram fora, como manter a saúde mental morando lá. Ou seja, estando longe de familiares, de amigos e do seu país de origem. Então fica até o final do vídeo para ver essas dicas. Bom, Haru, vamos lá. Por que a pessoa tem esse desejo de morar fora, né? Eu vejo muita gente migrando para outro país ou mesmo com essa vontade louca de sair do Brasil. Existem três fatores que podem levar alguém a querer sair de fora do seu país, né? De ir para um outro país, migrar para outro país. Um desses motivos pode ser o dinheiro. As necessidades que nós passamos, dificuldades aqui no Brasil, você querer ter uma ascensão em determinado aspecto e para isso você precisa ter mais dinheiro. Então, um dos motivos pode ser esse, você querer uma vida melhor. O segundo ponto pode ser em relação ao aspecto cultural. Você quer experimentar, você quer viver experiência cultural, quer imergir dentro de um outro lugar, conhecer um lugar diferente. A experiência cultural pode ser o segundo motivo. E o terceiro motivo, que é o mais comum, mas que ninguém fala, é a fuga. Muita gente quer migrar de país porque tem algum problema aqui no seu país de origem. Pode ser com família, pode ser com um relacionamento, pode ser com ela mesma, alguma questão dela. E ela acha que ao ir para outro país, isso vai se solucionar num passe de mágica. Só que não é assim que as coisas funcionam. Se você tem um problema, aonde quer que você vá, ele vai junto com você. Então, antes de você querer ir para um outro lugar, você precisa analisar muito bem esses três aspectos, tá? Lembrando que o terceiro, ele pode acontecer tanto consciente quanto inconscientemente, tá bom? Às vezes nós temos determinados comportamentos, ações ou pensamentos devido a coisas que nós carregamos que são inconscientes em nós. Isso pode nos levar a agir de determinada forma. Isso inclui também migrar para outro país. Acredito que um dos fatores também é a segurança, né? Porque aqui a gente não tem muita segurança, tem muita violência. E lá fora é diferente, né? Alguns aspectos, assim, você se sente mais livre, mais segura. Então acho que é um ponto também, né? Sim, muito importante. Quando a gente coloca assim do primeiro aspecto de mudar, de ter melhores condições, a gente pode englobar isso que você trouxe, Melissa. A segurança. Isso está incluso numa melhor qualidade de vida, nessa busca de uma melhor qualidade de vida ao ir para o exterior. Porque a nossa realidade do Brasil é uma realidade com muitas dificuldades, né? Como todos nós sabemos, né? E essas dificuldades você não vai ter no exterior, você vai ter outras, mas não essas que envolvem essa parte mais das questões sociais, né, do Brasil, né, as desigualdades sociais que são tão fortes aqui, ou de violência. Isso em outros países é uma outra realidade, tá? Em países de primeiro mundo é outra realidade, tá? Então isso é um aspecto também que influencia numa decisão. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os perrengues, né? Porque o pessoal acha que é perfeito morar fora. Acontece muitas situações, gente, que a pessoa fica surpresa, fala, nossa, eu não sabia que aqui era assim. O que você acha? Que situações são essas que a pessoa pode enfrentar lá fora, que ela cai do cavalo? Assim, né, Mel? As pessoas, elas idealizam muito a vida lá fora. Quando você vai pra fora, não é assim, né? É maravilhoso, lá eu vou conseguir fazer tudo o que eu queria. Porém, viver no exterior é mais difícil do que viver no Brasil, tá? Por quê? Porque a sua língua materna é o português, você está acostumado com a cultura do Brasil, você cresceu aqui, criou relações aqui, sua família está aqui, então de alguma forma o seu núcleo é aqui. Quando você vai para o exterior, você rompe com essa vida que você tinha aqui no Brasil. Então ao chegar no exterior, você pode ter vários problemas relacionados a esse momento de ida para esse outro país. Porque o que vai acontecer? Você no primeiro momento pode se sentir muito encantado com tudo que você está vendo. Mas passado um período aí, alguns meses, né? Esse tempo varia muito de pessoa para pessoa. Você pode entrar no momento do choque cultural. E quando acontece o choque cultural, vem a realidade. Opa, eu não estou no meu país. Eu não estou onde eu estou acostumado a estar. E pode vir muitas questões. Por exemplo, o que pode acontecer? Por exemplo, você comparar a sua vida do Brasil com a sua vida no exterior. A vida que você tinha aqui com a vida que você tem lá. E isso comparando em vários aspectos, tá bom? Saídas, amizades, tá? O seu círculo social, sua família, as coisas que você consumia aqui no Brasil, que você tinha afinidade. Porque lá vai ser tudo diferente, pode começar essas comparações. Então, perrengues que você pode passar
são em relação a esse choque cultural, a esse período que você vai precisar se adaptar à nova cultura. Por quê? Você vai entrar em confronto com o que você tinha e com o que você tem no momento, tá? Isso pode acontecer e é muito comum as pessoas passarem por esse momento, né? Até poderem finalmente se adaptar. Então, algumas situações são, por exemplo, preconceito, né? Xenofobia existe em vários países e você sempre vai ser a pessoa de fora, ou imigrante. Então, esteja preparado para isso. Emprego também é uma questão que talvez você não consiga trabalhar na sua área, então você terá que pegar outro tipo de trabalho. Então, é bom você estar bastante flexível quanto a isso. Amizades também. A gente sabe que brasileiro é um povo muito caloroso. E lá fora, gente, não espere isso, tá? Eu tenho alguns exemplos de pessoas que moram lá fora e, tipo, não conseguiram um amigo. Só consegue fazer amizade com brasileiros justamente porque a gente se identifica, né, com a nossa cultura e tal. E o pessoal de fora, eles são muito fechados, né? É muito diferente, assim, tem uma barreira pra você fazer amizade. Eu já morei fora, a Haru já mora fora. E como foi a sua experiência morando no Japão? Pra quem não sabe, eu tenho descendência japonesa. Então eu fui trabalhar lá. A princípio eu trabalhei trabalhando em fábrica. Eu fiquei um período assim de 2 meses. E depois disso eu comecei a trabalhar na minha área como psicóloga, atendendo os brasileiros que residem no Japão. Minha experiência foi muito boa, porque o Japão é um país incrível, porque o Japão é um país assim que tem uma estrutura incrível, tem uma cultura incrível, tudo lá funciona. Porém, assim como ele tem os prós, ele tem os contras. Então a gente tem que ter muito consciente disso. Então essa fica até minha dica para vocês. Se vocês forem para algum país, estejam primeiro abertos à cultura do país, ao que ele pode propiciar para vocês. Aberto a mudar também, porque não adianta você querer ir lá querendo ser brasileiro, não, você vai ter que se adaptar. Então esteja aberto para poder ser mais fácil a sua adaptação. Esse é um ponto importante, tá? A minha experiência lá, como eu falei, teve os aspectos positivos e os aspectos negativos. Por quê? Lá o trabalho, ele é diferente do trabalho no Brasil. Aqui no Brasil, querendo ou não, vamos falar a realidade do Brasil, né? A gente trabalha, porém é mais flexível. As pessoas são mais amistosas e nós temos mais essa liberdade. Por exemplo, você está trabalhando, você vai lá tomar um cafezinho e tudo mais. E quando eu fui pra lá, trabalhando em fábrica, eu senti muito esse choque. Por quê? Lá, o tipo de trabalho, assim, que a maioria dos descendentes acabam fazendo, são os trabalhos que os japoneses não querem. Então, você vai trabalhar em fábrica, você vai fazer um trabalho, ou vai ser pesado, ou vai ser sujo, ou vai ser muito rápido, né? Toda a cultura japonesa, ela é muito diferente da nossa. Eu até brinco que ela é oposta. Por quê? Lá eles são muito metódicos. Eles querem tudo certinho, mesmo padrão. Brasileiro não. Quer inventar, quer fazer diferente, quer dar um jeitinho, quer dar uma folguinha, né? Não que a gente não trabalhe direito, nós trabalhamos. Porém, é mais flexível, né, gente? A gente brasileiro, a gente sabe. Lá não. Lá o trabalho é focado em trabalho. Não existe o jeitinho. Você tem que fazer tudo conforme o protocolo pede. Então, e a forma também como as pessoas ensinam você também é diferente, tá? Então, assim, é uma cultura mais rígida, tá? Não existe muito esse espaço de liberdade de você horizontal, não, é hierarquia mesmo. Então a pessoa vai trazer, vai colocar e você vai ter que fazer daquela forma. E dentro desses 3 aspectos que eu falei, o tipo de serviço. Então, quando eu fui pra lá, eu tive essa dificuldade em adaptação no meu serviço, devido a essa questão cultural, a forma como eles falam, como eles tratam, como é feito o serviço, eu tive essa dificuldade. Eu conheci os meus limites, então eu busquei mudar. E nesse ponto, por eu já ter uma formação do Brasil, já ter tido uma carreira longa de anos, sempre atuei como psicóloga clínica, foi fácil a minha migração dentro de uma instituição que atendia brasileiros. Então nisso, logo 2 meses e pouco depois, eu já fui mudar e eu comecei a trabalhar como psicóloga mesmo. Então a história foi diferente, né? Aí eu realmente comecei a trabalhar na minha área, eu trabalhava com mais brasileiros. Aí foi uma outra experiência. Então foi muito mais fácil a minha adaptação nesse segundo, né? Porque o tipo de serviço era diferente, era algo que eu já fazia no Brasil, eu trabalhava com uma equipe. Então era mais parecido com o que eu fazia no Brasil, mas ainda assim, tinha muitas características da cultura japonesa também dentro desse trabalho, que eu precisei estar aberta para poder me adaptar melhor. É o que eu falei, não adianta querer ir com a cabeça do Brasil quando você vai para um país de fora. Esquece. Você tem que estar aberto e se moldar e entender que você vai ser parte de coisas do Brasil, das suas características de lá, da sua vida que você tinha lá, e você vai ser parte desse novo lugar e você vai construir uma nova identidade a partir desses 2, tá bom? Tenham isso em mente. E o Japão, como eu falei, ele é oposto ao Brasil em muitos sentidos, tá?
Lá não tem, eu tava até falando com a Melissa aqui na praia, lá não tem lixo na rua, não tem, gente. O pessoal coloca tudo na bolsinha e carrega lá dentro. E as pessoas, tudo tem coleta seletiva, tem dia pra recolher o lixo, as pessoas respeitam, sabe? Só que assim, é um país, uma cultura que preserva mais a opinião dos homens, tá bom? Então assim, você percebe algumas diferenças com relação a isso, tá? Então tudo mais é uma preferência para o homem, tá bom? Ainda existe isso, essa questão. Tem a questão também muito forte da hierarquia. E não existe jeitinho brasileiro. As coisas funcionam e funcionam mesmo, tá bom? Não tenta arranjar uma brecha, não. Você vai ter que seguir tudo conforme o que é correto lá. As pessoas lá são mais fechadas, diferente dos brasileiros que são mais abertas. Então, como eu falei, cada um vai ter os seus prós e os seus contras de cada país. A gente sempre espera uma coisa e na realidade é outra, né? Depois, quando a gente vai vivendo lá, que a gente vai percebendo essas pequenas diferenças. A Irlanda também é bem diferente do Brasil, tem a questão da limpeza, é um país limpo, é um país assim, certinho, né? Geralmente os países de fora, Europa, Japão, Estados Unidos, enfim, eles acabam tendo uma cultura bem diferente da nossa, porque eles priorizam o certo, né? O correto, diferente do Brasil. Então, não acha que você vai chegar lá com o seu jeitinho e vai dar certo. Geralmente, você pode pagar pelos seus atos. Ah, entrei no ônibus sem pagar. Pode acontecer de o pessoal te dar multa. Então, não adianta você achar que você, vou lá com o meu jeito malandro, vou fazer dar certo. Não. Mas eu gostei bastante, é um país, assim, caloroso, eles recebem bem os turistas. Tudo bem que tem a parte, assim, na Irlanda em específico, um grupo de pessoas, de adolescentes, que eles acabam fazendo bullying, acabam atacando esses turistas, mas essa parte de xenofobia existe em muitos lugares, então é bom tomar cuidado. Mas uma coisa que me pegou bastante lá fora, que a gente não mencionou ainda, é o tempo. Então você tem que ver como que é o clima do lugar que você vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito de calor. E lá na Irlanda é frio e chuva, então eu fiquei assim bem desanimada, não consegui ficar muito tempo, eu fiquei 8 meses lá, né, pra estudar e tal, mas não voltaria pra morar porque justamente não é o meu lugar, porque eu gosto do calor, de uma vibe assim mais Brasil, mas toda experiência é rica. Se você tem a oportunidade de ir pra fora, eu super recomendo. A gente teve experiências diferentes, boas e ruins. É normal, é bom. O bom é que você nunca volta a mesma pessoa. Você sempre vai mudando, você sai do Brasil uma pessoa, você volta, se voltar, outra totalmente diferente. Então você que tem a oportunidade, quiser morar fora, apesar dos perrengues, vale a pena. Com certeza você vai ter boas histórias para contar. Pessoal, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do idioma, porque foi algo que foi muito difícil para mim lá no Japão. Por quê? É diferente assim, do inglês, que nós crescemos e aprendemos alguma coisa durante assim, a nossa história, ou quem já fez curso e tudo mais. O japonês, ele não tem nenhuma relação com nenhuma palavra nossa. E não adianta querer falar inglês lá no Japão, porque em muitas cidades as pessoas não falam, porque o inglês dele é diferente do nosso, por causa que o L, eles não têm essa pronúncia, então ele fica com som de R em algumas palavras, né? Então, assim, né, eu tive muita dificuldade por conta do idioma. Então, o que me ajudou na minha adaptação, o que foi me ajudando, foi justamente estar aberta para aprender o idioma, aprender algumas palavras, pelo menos o básico, para conseguir me comunicar no dia a dia, tá? Muito importante que você aprenda ou esteja aberto para aprender, justamente para facilitar nessa adaptação, tá bom? Do idioma, do país que você for, porque ele é um pré-requisito para que você consiga se inserir, que você possa criar amizades, tudo isso é muito importante. Então, assim, além de estar aberto a esses novos aspectos do país, também seja aberto também para o idioma, que faz parte dessa comunicação do local. Isso é um fator muito importante, que nem a minha amiga tá na França, ela não falava francês e eles se recusaram a falar com ela em inglês, então ela teve que penar. No Japão, muitas pessoas não falam inglês, você tem que correr atrás então do idioma do lugar para conseguir se comunicar, porque acredito que a comunicação é muito importante lá fora, né? E você vai ter que se virar, não tem jeito. Então, antes de você pesquisar o lugar que você vai morar, é bom você ter o conhecimento básico, pelo menos, rotina. Começa a estudar umas palavras básicas, tudo, e esteja aberto quando estiver lá a estudar, tá?
Porque senão você vai ficar, os brasileiros que não aprendem japonês, eles ficam muito presos, né? As empreiteiras, porque elas que fazem toda essa parte de tradução, de colocação e tudo mais, e também na vida social, porque isso acabam mais presos dentro desse núcleo, né, de brasileiros que também residem lá. Então fica muito restringido, né, essa questão, né, a só um grupo. Agora, se você aprende o idioma, isso facilita muito para você em vários aspectos, tanto em questão de campo de trabalho, quanto em questão de relações sociais, tá bom? E o dia a dia mesmo, ajudar na praticidade do dia a dia. Gente, não é fácil morar fora, tá? É uma experiência muito rica, vale a pena sim, mas não é fácil. Muitas pessoas acabam, assim, tendo mais problemas. Se você tem algum problema de saúde mental, por exemplo, eu tenho ansiedade, lá fora pode piorar, pode intensificar, porque você está longe da sua família, você está longe da sua rotina, dos seus amigos. Então é muito importante você ter conhecimento de que não são flores, não vai ser realmente do jeito que você quer, mas vai ser bom porque é uma experiência diferente, vai enriquecer você. E assim, como que a gente então pode manter a saúde mental morando fora? Apesar de você já ter falado, né, dado algumas dicas, você tem alguma coisa para acrescentar de como que a pessoa pode ter uma vida melhor lá fora? Acho que um ponto importante não adianta você querer viver lá fora se comparando a sua vida do Brasil. Você tem que elaborar o luto. O luto de uma forma simbólica, tá? O que isso quer dizer, Haru? Você tem que se permitir viver a vida que você tem no exterior, aprender a viver as experiências lá. Porque se você estiver preso aos seus parâmetros do Brasil, você não vai conseguir viver isso. Isso vai te trazer muita dor, muito sofrimento. Então esteja aberto a essas novas possibilidades e se permita sentir a dor, a saudade, mas entenda que agora você está num outro momento da sua vida, tá bom? Então se permita viver essa tristeza, essa dor, mas que agora você tem uma nova oportunidade, se abre para isso. O segundo ponto é estar aberto a essa cultura de várias formas, tanto interagir com outras pessoas, quanto aprender o idioma, quanto estar aberto a conhecer as coisas, tá bom? Terceiro ponto, isso ao mesmo tempo que é importante para vocês aí que querem ir pro exterior, ou que moram, ou que vão, né? Também para quem tá aqui no Brasil. A gente tem que ter foco com alguns pontos. Qualidade de vida. Isso tem incluso o quê? Cuidar da sua mente, a qualidade dos seus pensamentos, o que você pensa, faz, o que você protagoniza na sua vida dentro de você. Cuidados com a sua alimentação, cuidados com o seu sono e atividade física. E também atividades que você gosta de fazer, de executar no seu dia a dia. Não perca essas coisas. Para quê? Para que você possa também ter momentos de prazer, mesmo estando fora. Esse momento de adaptação, tá bom? Esse novo local. Cuidem-se, pratiquem, estejam abertos a essas novas experiências, porque isso vai tornar vocês humanos melhores. A gente não cresce na nossa zona de conforto. Você cresce na dificuldade. Isso vai te tornar uma pessoa mais rica, mais interessante, uma pessoa que vai ampliar a sua visão. Das pessoas que eu conheço que moraram no exterior, essa é a minha percepção. Elas têm uma visão mais ampla com relação ao mundo. Elas estão mais abertas para muitas coisas. Então vale muito essa experiência de você estar no exterior, de você conhecer, tá? Quando vocês estiverem com muita saudade da família, de vocês ou de alguém, mantenham contato. É isso que eu ia falar, o contato, né, com os amigos, com a família vai aliviar essa dor. Vai aliviar a sua angústia, você vai se sentir acolhido nesse momento. Então se de algum momento você sente falta deles, por que não ligar? Por que não entrar em contato, sabe? Faz uma chamada de vídeo. Faz uma chamada. Não espere, não fique só naquela atitude de passiva, acho que essa é a palavra, atitude passiva de esperar. Não, também tem iniciativa de buscar essas pessoas. Porque muitas vezes, quando eu estava no exterior, eu percebi isso. Muitas pessoas se afastaram de mim. Porque elas seguem suas vidas e de alguma forma eu estava num outro momento da minha vida e acabou distanciando algumas pessoas. E isso pode acontecer. Então, se isso ocorrer, não fica numa atitude passiva de não estar próximo a elas. Não, busca, conversa, traz um pouquinho da sua experiência, conversa com essas pessoas, né? Quem vocês acharem que vale a pena, né? Que são pessoas importantes pra ti, né? Analisa isso e tenta manter esse contato, que isso vai te ajudar nessa adaptação a essa nova cultura, tá bom? Dá um grande alívio. Sim. Haru, só uma pergunta antes de finalizar. Morar no Brasil ou morar fora, pra você? Pergunta difícil, né? Porque assim, né? Eu gosto muito do Japão, não vou mentir pra vocês, eu gosto muito de lá. Porém, lá eu acho que é um país muito diferente
da minha cultura, da minha essência, tá? Apesar de eu gostar de muitos aspectos dele, idioma, música, tudo, né? Cultural, várias coisas assim. Eu gosto muito do Japão de verdade, arquitetura. Eu sou apaixonada por esse país. Uma coisa é fato, as pessoas são mais fechadas. É mais solitário viver no Japão que viver no Brasil, devido às minhas raízes. Então, assim, para viver por um período curto, eu até considero morar assim no Japão. Porém, em viver assim a longo prazo, no Brasil. Pode ser que em outros países eu tenha uma outra opinião, mas como eu não conheço, eu não consigo opinar nesse momento, né? Mas assim, eu acho que vai depender muito qual o seu propósito de vida, em qual momento de vida você está, e com qual país você se identifica analisando os prós e os contras, tá? É isso, eu gosto muito de viajar, quero, passar alguns períodos fora, mas com certeza pra morar fixo, assim, pelo menos até hoje, é o Brasil. Né? Até o momento, né? Até o momento é o Brasil. Bom, pessoal, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Muito obrigada, Haru, pela participação. Eu agradeço, viu? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela pra vocês seguirem. Se você precisar de psicóloga quando você estiver lá fora, se você já mora lá fora e tá passando por alguns perrengues, alguns problemas, vale muito a pena fazer terapia. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente, por você que assistiu e tá aqui com a gente, tá? Beijo, tchau, tchau.